primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Cristo Jesus, a série continua. Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, a história que explica todas as histórias. E o subtema de hoje, Gênesis 5. Sua genealogia e as verdades de Deus encontradas nela. Gênesis, o capítulo 5. Sua genealogia e as verdades encontradas nela. E propositadamente, seguindo o bom senso pastoral e o homilético, leremos apenas os primeiros versículos e depois os últimos versículos do capítulo 5. Assim, pois, se encontra a palavra do Senhor. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos, preste bem atenção nisso, e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e esse refrão vai ser encontrado até o último versículo, e morreu. Agora, os últimos versículos, vamos adiantando aí para o versículo 25, do mesmo capítulo. A genealogia continua. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Esse Lameque aqui não tem nada a ver com o Lameque de Gênesis 4. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos. O refrão. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cão e Jafé. Pois bem, é desse capítulo que extraímos o nosso subtema, Gênesis 5, sua genealogia e as verdades de Deus nela encontrada. E como introdução, queremos relembrar para os meus irmãos e as minhas irmãs que toda a Escritura ela é palavra de Deus. Toda a Escritura é palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse.
Nós somos de tradição bíblica e reformada, e quando nós lecionamos, quando nós falamos sobre a doutrina das Escrituras, nós aprendemos que ela tem os seus atributos, as suas qualidades, e uma delas, a doutrina da inspiração. Aí temos a segunda carta de Timóteo, carta de Deus, o capítulo 3, os versículos 16 e 17, que se encontram assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, a igreja continua, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, como introdução desse subtema da série, Gênesis 5, sua genealogia e as verdades de Deus nela encontradas, relembremos, toda a Escritura é palavra de Deus. Por isso defendemos a inspiração plenária e verbal e orgânica. Toda a Escritura, inspiração verbal. E cada palavra, toda a Escritura, inspiração plenária. E cada palavra, inspiração verbal, foi dada por Deus. Logo, as genealogias encontradas na Bíblia também são palavras de Deus. E estamos relembrando isso porque aqui e acolá encontramos cristãos e até compreendemos e até entendemos, se dirigindo fazendo menção às genealogias bíblicas como se fossem algo dispensável. Não faça isso. Deus quis que as genealogias fizessem parte das Escrituras Sagradas, porque Ele tem mensagem para nós. Nas genealogias temos verdade de Deus para nós. Assim também é Gênesis capítulo 5. Nós temos no capítulo 4 uma breve genealogia de Caim. Agora o capítulo 6, uma genealogia daquele que substituiu Abel, 7, depois Enos, até chegar em Noé. Nós temos quase que uma repetição dessa genealogia no capítulo 5, no primeiro livro das Crônicas de Israel, Crônicas de Deus, logo no primeiro capítulo. Nós temos uma genealogia no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, logo no primeiro capítulo. Nós temos uma genealogia também no Evangelho de Deus, segundo Lucas, o capítulo 3. Ora, e quando voltamos um pouquinho para o Velho Testamento, e quando adentramos no livro de Neemias, nós temos ali também genealogias. Então atentem para isso. Toda a Escritura é palavra de Deus. As genealogias, então, são palavra de Deus. E nós encontramos nelas verdades de Deus. Verdades que nos instruem, verdades que nos orientam, verdades que nos admoestam. Verdades que nos santificam. E aqui queremos evocar, queremos trazer à tona aquele pedido que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez e se encontra registrado no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, o capítulo 17. Santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade. Então Deus também santifica a sua igreja através das genealogias bíblicas. E assim sendo, confessando, vamos então compartilhar nesta noite as verdades de Deus encontradas na genealogia de Gênesis capítulo 5. Nessa genealogia de Gênesis capítulo 5. Vamos direto ao ponto. Com bastante objetividade no sermão desta noite.
Então permaneça com a sua Bíblia aberta. Porque a primeira verdade consoladora, encorajadora, inspiradora, empolgante que nós encontramos na genealogia de Gênesis capítulo 5 é esta. Nós encontramos Deus na genealogia de Gênesis 5, trazendo à existência a linhagem daquele que viria e pisaria na cabeça da serpente. Essa é a primeira verdade. Nós encontramos na genealogia de Gênesis capítulo 5, Deus trazendo à existência a linhagem daquele que viria e pisaria na cabeça da serpente. Se não, vejamos então mais uma vez Gênesis capítulo 3 e versículo 5. Em Gênesis capítulo 3, o versículo 15, melhor dizendo, retificando, nós temos ali o que nós chamamos de semente do Evangelho, numa linguagem técnica, proto-evangelho. Nós encontramos ali o próprio Deus anunciando o Evangelho, ainda que através de uma sementezinha. E o texto se encontra assim, toda a igreja, como um ato de adoração. Vamos ler? E o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Louvado seja o Senhor, porque em Gênesis 5 nós encontramos o Deus que anunciou o Evangelho, ainda que uma semente do Evangelho ali, ele agora passa a trazer à existência a linhagem daquele que viria e pisaria na cabeça da serpente. Vamos reforçar então essa afirmação? Então vamos correr para o Evangelho de Deus segundo Lucas. E vamos ver que Lucas, impelido, movido pelo Espírito Santo, ele vai fazer uso de uma genealogia para dizer: aquele que foi prometido, que viria e pisaria na cabeça da serpente, ele veio. Lucas capítulo 3, nós encontramos uma genealogia. E observe aí, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Enquanto vocês abrem, vamos aqui usufruir da graça comum de Deus. Lucas capítulo 3. Sonoplastia abençoada. Adiantemos para o versículo 23, por gentileza. Lucas capítulo 3, o Evangelho de Deus, o versículo 23. É assim que começa o narrador, ele começa narrando. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, vamos lá então, filho de José, filho de Eli, Eli filho de Matate, Matate filho de Levi, Levi filho de Melqui, este filho de Janai, filho de José, José filho de Matatias. Agora adiantemos, queridos, para o versículo 34, que eu sei que você não vai memorizar esses nomes. Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão, este filho de Tera, filho de Naor, Naor, filho de Serug, Serug, filho de Ragaú, Ragaú, filho de Faleque, este filho de Eber. É daqui que nasce o termo hebreu, Eber, hebreus, teologia bíblica aí para vocês. Eber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, lembram? Sem, é assim que termina Gênesis capítulo 5. Com 500 anos gerou Noé, Sem, Jafé e Cão, Cão, Jafé e Sem, este filho de Noé, Noé filho de quem, queridos? Lameque, Lameque filho de Metusalém, Metusalém filho de quem? Enoque, o homem que andou com Deus. Enoque filho de Jared, este filho de Maalalel, filho de Cainã, Cainã filho de Enos, lembram de Enos? Capítulo 4, a partir de Enos se voltou a invocar o nome do Senhor. Enos filho de Sete, substituto de quem, queridos? Abel. E este filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Louvado seja Jesus Cristo.
Lucas está dizendo o seguinte: aquele que Deus prometeu que viria e que pisaria na cabeça da serpente, ele já veio, e o nome dele é Jesus Cristo. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Então olhe para as genealogias com outro olhar e encontre Deus aí trabalhando. Jesus, no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 5, vamos encontrá-lo fazendo esta afirmação: o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A Ele, pois, a glória hoje e eternamente. E toda a igreja diz... Deus é bom. É isso que nós encontramos nessa genealogia, a primeira verdade. Deus trazendo à existência a linhagem daquele que viria e pisaria na cabeça da serpente. A segunda verdade, eu citaria outros textos aqui, mas você pode ler em casa, Lucas, o primeiro capítulo, a anunciação de Cristo. Você poderia ler também Gálatas, capítulo 4, e vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Nascido sob a lei, nascido de mulher. Mas a segunda verdade, quando o capítulo 5 de Gênesis é lido, à luz de toda a Escritura, à luz de todo o cano sagrado, de toda a regra divina que nos foi dada, que é composta por 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo. Aí você vai encontrar uma outra verdade, e a verdade é esta. Preste bem atenção. O plano histórico e redentor de Deus objetiva redimir, muito especialmente, pessoas. O plano histórico e redentor de Deus objetiva redimir, libertar, salvar, restaurar, muito especialmente pessoas. É claro e evidente que em Romanos 8, o apóstolo Paulo disse que ele também vai redimir a nossa habitação. Nós temos a promessa de um novo céu, de uma nova terra. Agora, é um novo céu e uma nova terra para quem? Para pessoas. Pessoas. E é por isso que com a Bíblia aberta, Gênesis 5, Deus fez questão de levar Moisés a começar o capítulo 5 assim. Mais uma vez, Gênesis capítulo 5. Você encontra aqui nomes de pessoas. Agora, a partir do versículo 6. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Nomes e mais nomes sendo citados. Na genealogia de Gênesis 5, nós encontramos esta verdade. O plano histórico e redentor de Deus objetiva redimir, salvar pessoas. Por isso ele faz questão de nos apresentar nomes. Aí pedimos o profeta Isaías para corroborar e ao mesmo tempo colaborar conosco, com toda a humildade que devemos ter. E aí convidamos vocês para darmos um passeio novamente em Isaías 53, porque é uma profecia messiânica que falava de Cristo, antes mesmo de Cristo nascer.
Antes mesmo de Cristo ter feito o que ele fez, se deixando ser pendurado no madeiro, depois sepultado, e ao terceiro dia tendo ressuscitado, e depois tendo subido aos céus. Isaías 53, por favor, vamos lá. Alguns versículos de Isaías 53. Vamos ler a partir, meus irmãos, do versículo 5. Isaías 53, o versículo 5. Assim se encontra a palavra dele. Palavra de Deus. Isaías 53, o Projeto Sola fez uma composição baseada nesse cântico aí. Versículo 5, toda a igreja, ato de adoração. Mas ele foi traspassado pelas nossas e moído pelas nossas. O castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas suas pisaduras fomos. Quem são os objetos dessa obra do Messias? Pessoas. Não são poucas as implicações quando essa verdade é compartilhada. A verdade de que o plano histórico redentor de Deus objetiva, muito especialmente, salvar pessoas. Deus se importa com pessoas. Deus se importa com aqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança. Deus se importa. Ora, assim como ele se importa, deveríamos também nós, como povo dele, como igreja dele, fazer o quê? Nos importar. Tiago, no capítulo 3, fazendo uma demonstração sobre o uso da língua, ele vai usar o seguinte argumento. Não precisa ler hoje o texto. Tarefa para casa, durante a semana. Tiago, capítulo 3, uma demonstração sobre o manuseio da língua. Ele diz, meus irmãos, cuidado, pois a mesma língua que vocês usam para louvar aquele que os criou, vocês estão usando-a para amaldiçoar aqueles que foram feitos à sua imagem e... Cuidado! Gente, uma palavra de Deus é de fato uma espada cortante de 2 gumes. Hebreus 4:12. Em aconselhamento bíblico no teto, e aqui nós temos um mestre nessa área, o reverendo Renato, esse texto é usado com muita profundidade. O reverendo Renato é mestre em aconselhamento bíblico. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a nossa alma. Como ela penetra a nossa alma. Então o Senhor se importa com pessoas. Mas ainda com a Bíblia aberta, Isaías 53, eu quero adiantar para o versículo 12, que diz assim, Isaías 53, versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos. O Pai está dizendo que daria ao Filho, ao Messias, ao Cristo, muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, aqui é a redenção consumada, foi contado com os transgressores. Lembram que ele foi pendurado no madeiro ao lado de 2 criminosos, mesmo sabendo que a graça de Deus levou um ao arrependimento? Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, em Gênesis 5, a genealogia de Gênesis 5 tem esta verdade. O plano histórico redentor de Deus objetiva salvar pessoas. Quem aqui já não ouviu essa afirmação? E eu gosto muito de usá-la, de manuseá-la, quando alguém diz, ou uma ovelha liga para mim e diz, ó pastor, me perdoe, eu estou tirando o seu tempo. Eu falo, opa, calma, não me peça perdão por isso, pois primeiro as pessoas e depois as coisas. Se eu não estou disposto a pastorear as ovelhas, eu devo fazer qualquer outra coisa, menos estar no pastorado.
É claro e é evidente que a gente também administra coisas importantes de coisas não importantes, mas sempre atento a pessoas. Queridos, os evangelistas narram que Jesus agora se encontra no limiar da exaltação, ele agora saiu do sepulcro, e mulheres o procuram. Mulheres vão ao seu sepulcro, lá já percebem que a pedra havia sido removida. Lá não está mais o corpo dele. De repente ela se encontra com alguém que ela achou que era um jardineiro e diz: onde o colocaste? Mas ela fez essa pergunta porque primeiro ele fez uma pergunta, o tal jardineiro: mulher, por que choras? Ah, que pergunta! Oh, que pergunta carregada de compaixão! Queridos, ele nos compreende, é por isso rasgue o coração para ele. Pergunta carregada de graça. Mulher, por que choras? Aí ela, olha, onde o colocaste? Aí ele agora diz: Maria. Gente, quando eu cito isso eu vibro. Ele agora diz: Maria. Quando ele diz Maria, o texto diz que ela disse: Rabone. Ela identificou mestre. Aí em João capítulo 10, versículo 27, vamos encontrá-lo dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia! Um verdadeiro cristão ouve a voz de Jesus Cristo. Ele consegue identificar a voz do seu supremo pastor. Ele consegue identificar a voz do supremo bispo das nossas almas. Rabone, mestre. Queridos, ela não disse Rabone, me enganou, foi. Não, ato de adoração, Rabone, mestre. Eu quero fazer aqui uma pergunta a você. Ainda que tenha parte 2 desse sermão, porque são 8 verdades, não tem problema. Eu não quero simplesmente chegar ao mês de janeiro, a nossa próxima RO, e ter que correr aqui para dizer que eu preguei Gênesis 1:11 para o meu presbitério. Tenho um compromisso com o meu presbitério, mas acima de tudo, com o dono do presbitério, Jesus Cristo. Acima de tudo, com o dono da igreja, Jesus Cristo. Acima de tudo, com aquele que se deixou ser pendurado no madeiro por mim, por você e por nós. E depois disse: Tetelestai, está consumado. Então, se for preciso parte 2, vai ter parte 2, para que vocês sejam santificados. Para que vocês não saiam daqui dizendo: ó, grande pregador. Não, não e não. Mas que vocês saiam daqui dizendo sempre: ó, grande Salvador. Ó, grande Senhor. Oh, grande mestre, para que você saia dizendo aqui, Rabone. Você já fez isso dirigindo? Mas o senhor chegou a vê-lo? Sempre, pelos olhos da fé. Até quando eu me encontro dirigindo e falando: meu amigo, Rabone, mestre. Eu acho que quando passam por mim assim, algum motorista deve dizer: menino, todo respeito quem toma remédio aí, né? Claro, a gente que lá precisa tomar, tá doido. Não estou doido não. Só quem tem a fé que Ele deu que consegue vê-lo. Rabone, meu mestre, meu amigo, achei um grande amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Lembra do cântico? A estrela da manhã. Amém, amém. O importante é que tentamos. Deus seja louvado, gente. Quem o conhece não consegue citar o seu nome sem essa emoção, sem essa intensidade. Rabone. Então, assim como Ele se importa com pessoas, nos importemos com o outro.
olho no olho, tete a tete. Quando me perguntam por que o senhor é tão assim, chameguento, de abraçar, de beijar, é olho no olho, sabe por quê? Eu aprendi com ele, o mestre. O mestre é chameguento, é um chamego santo, amoroso. O mestre tocava, o mestre abraçava, o mestre deixava João colocar a sua cabeça no ombro. É ele. É tete a tete, olho no olho, né, Daniel? É olho no olho. É tentar enxergar cada um que aqui entra, cada um que aqui sai. Se não ficar, não será jamais falta de acolhimento e amor. E se ficar, a razão vai ser essa: palavra e acolhimento, palavra e compaixão, palavra e comida a quem tem fome, palavra e lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. amém. Se você quer uma dica por que eu insiro parte de canto no sermão, é só você conhecer a trilogia de um dos especialistas em homilética, Gilton Moraes. Está dada a dica, prossigamos. Uma aula de homilética para quem está começando. Terceiro lugar, Gênesis 5. Verdade que nós encontramos em Gênesis 5. Deus sempre terá na terra um povo que o tema, um povo que o sirva e um povo que o adore. Quando você lê Gênesis 5, você percebe essa verdade ali, aparecendo e dizendo: eu estou aqui. Ele sempre terá na terra um povo que o tema, um povo que o sirva e um povo que o adore. Preste bem atenção. Há 8 dias pregamos aqui, encerramos o sermão parte 2 de Gênesis 4. E mostramos ali a linhagem de Caim. A partir de Caim, os homens viraram as costas para Deus. A linhagem da serpente. A linhagem do diabo. Que lá em João 8, Cristo vai dizer para algum dos seus compatriotas: vocês são filhos do diabo. É duro, não, guerreiros de Deus. Colégio pastoral de Deus. Vocês são filhos do diabo, gente. Jesus falando isso, é pesado, hein? Vocês são filhos do diabo. E ele disse isso para pessoas que se apresentavam como de Deus fosse, sem serem. Aí é como se gerasse assim: e agora? Acabou não. Gênesis 5 é Deus dizendo: eu sempre terei um povo na terra que me tema. Eu sempre terei um povo na terra que me sirva. E eu sempre terei um povo na terra que me adore. Aí, se você quer um exemplo disso, então vamos lá. Primeiro, relembrando Gênesis 4. Volte aí para Gênesis 4. Gênesis 4. Ele vai sempre ter um povo na terra que o tema, que o teme. Um povo na terra que o serve. Um povo na terra que o adora. Que o adore. Observe aí Gênesis capítulo 4. Logo no início, a ênfase do sermão anterior foi pouca nesse sentido. Então faço questão de ressaltar aqui novamente. Gênesis 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aqui começa agora o alicerce pela afirmação que fizemos, da afirmação que fizemos. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de quem? De Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Agradou-se o Senhor da oferta de Abel. Agora Gênesis capítulo 5. Porque Caim matou Abel e agora? Caim matou Abel e agora? Olha o que
o narrador diz em Gênesis 5, versículo 6. Sete viveu 105 anos, aliás, vamos voltar, sim, vamos lá. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Quem foi Enos? Gênesis capítulo 4, volte. Gênesis capítulo 4, volte aí. Versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Agora, o que vem depois? Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Deus vai ter na terra sempre um povo que o teme. Ele vai sempre ter na terra um povo que o serve. Ele vai sempre ter na terra um povo que o adore ou que o adora. Gênesis 5 ainda, Bíblia aberta, meu irmão. Vamos lá então, adiantando um pouquinho essa história aí, essa genealogia. Porque nós vamos encontrar também aí a história de Enoque. O que é que a Bíblia diz sobre Enoque? O que é que a Bíblia diz sobre Enoque, o versículo 21 de Gênesis 5? Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Versículo 22 agora. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém. Viveu 300 anos. Refrão. Mas aí tem algo interessante que vai acontecer agora, o 23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com... E já não era. Porque Deus o tomou para si. Aleluia. Aqui e acolá ficamos como que perturbados. Será que a igreja vai sobreviver a todos os ataques? Vai. Ela sobreviveu no primeiro século, debaixo dos ataques do Império Romano. E a igreja está aqui em pleno século 21. Não nos amedrontemos com a ousadia dos Golias. Aqui e acolá encontramos Golias no telejornais, precisamos mudar a Bíblia. Aqui e acolá encontramos o Golias dizendo, precisamos calar a igreja. Ninguém, nada e ninguém jamais calará a igreja do Senhor. Mateus 16, vamos encontrar o mestre dizendo... Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Não. Deixe os Golias darem uma de bonzão, porque acima deles está o rei. E mais do que isso, o rei diz que vai voltar. Por isso cantamos apenas um refrão. O rei está voltando, o rei. A trombeta. Toda a igreja. O rei está voltando, o rei está voltando. Ele vem nos buscar. Glória a Deus. Aí alguém me pergunta se pastor é reformado até o tutano. Agora, pastor reformado não é seco, pastor reformado não é indiferente. Pastor reformado tem muito mais motivo para dizer aleluia, com ordem e decência. Que o Senhor nos abençoe, porque o sermão parte 2. E você que veio aqui pela primeira vez e ficou curioso para o restante, você vai comparecer domingo às 18 horas, querendo o triuno e majestoso Deus.